Qual é a tua primeira lembrança, a mais remota, de contato com a arte como consumidor, antes de se profissionalizar? Lá atrás. Uhum. Então, o meu contato com a arte, ele vem do cinema. Né, é interessante. Meu pai, ele era vendedor de doces. E como vendedor de doces, eu tive um tio que tinha uma fábrica de chocolate, chamada Pan, que finalizou agora há pouco tempo, ele já é falecido e tal. E então eu tenho aquela imagem quando a gente vê a fantástica fábrica de chocolate, Nossa, era a imagem que eu tinha na minha lindo infância. filme, é. E meu pai começou a trabalhar com doces com ele, depois foi para uma outra empresa, e meu pai começou a trabalhar, adentrar nas bombonières de cinema. E aí meu pai administrava bombonières em cinema. Ele tinha algumas bombonières dele e administrava outros cinemas. E especialmente ele tinha um trabalho aos finais de semana em São Caetano do Sul, que existia uma família, as famílias eram donas dos cinemas. Então tinha uma família que era dona de um grupo de cinemas, e aí ele administrava essas bombonières. E ele tinha uma outra bombonière que era dele, num cinema menor ali daquela região. E quando eu comecei com 5, 6 anos, eu já era encantado com arte. Aí assistia tudo. Aí eu ia com ele para ajudá-lo, porque ele aquela visão tão gostosa daquele pai, ao mesmo tempo muito simples, mas muito carinhoso, afetuoso. Ele dizia: olha, eu tenho que te ensinar. Ele tinha uma característica pessoal que ele era muito organizado. E ao mesmo tempo ele era uma pessoa ligada a marketing. Ele era um artista nato. Meu pai, a minha irmã Regina, é artista plástica. E meu pai, desde pequenininho, ele vem de uma família muito simples, muito humilde, de italianos que viviam no Brás. O pai dele era alfaiate e eles tinham uma vida muito apertada. E meu pai ganhou um lápis quando era pequeno, para conseguir um lápis já era difícil, e quando ele conseguia ir ao cinema, que ele juntava o dinheirinho para ir assistir os filmes, ele desenhava os artistas. Eu tenho até hoje esses desenhos, são desenhos que quando os especialistas olham, falam: nossa, a qualidade é impressionante. Só que ele já tinha um problema de vista, de nascença, e a partir daí um dia ele caiu da escada quando pequenininho e atingiu a retina. Então ele não podia fixar os olhos. Então ele tinha essa verve toda para a comunicação, para a arte, para as artes visuais, mas também tinha uma verve para as artes cênicas que depois eu fui descobrir e dividir com ele. Mas aí ele tinha que trabalhar com alguma coisa e foi para os cinemas. E ali nos cinemas ele falou: olha, eu tenho que te ensinar para que você possa ter organização e conhecer como é que funciona. E eu vendia doces ali com ele. E aí eu era tão pequenininho que eu tinha que subir num caixote para ficar na altura. Tinha sempre uma vendedora ali, que eram mulheres, do balcão, e vendendo os doces. Eu era encantado com aquilo. E aí, exatamente por estar naquele universo que para mim era completamente lúdico, eu tinha acesso aos filmes. E no passado, o que acontece? Os cinemas não eram pasteurizados, não existia assim o mesmo filme em todos os cinemas, como acontece hoje. Se você vai em qualquer região, você tem aquelas empresas que passam os mesmos filmes. Então você tem filmes variados. Nacionais e internacionais. Nacionais e internacionais. E assim, eu assisti uma média de 5 a 7 filmes por semana.